Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom, shalom! Que Deus abençoe Amém. seu dia, nessa segunda-feira abençoada. Glória Segunda-feira, a Deus. dia 12, hein? 12 de janeiro de 2026. Ou então, dia 23 de Tevet de 5.786. Duas datas proféticas, num tempo profético, num tempo especial, que o Senhor preparou para as nossas vidas, para estarmos, juntos nesse tempo, nesse propósito, nesses 12 dias de jejum. Hoje, tanto de coisa falando do 12. Hoje, na verdade, nós também estamos, nós chegamos à metade do nosso propósito, dia 6, Olha só, 12 aponta para governo, 6 é o número do homem, é o número da conexão, o ano da conexão. Olha que tempo especial que o Senhor preparou para as nossas vidas nesse dia de hoje. Então hoje é um dia muito especial. Eu creio que se você chegou até aqui, o Senhor vai te surpreender a partir daqui. Aliás, Ele já tem me surpreendido. Mas eu creio que um novo tempo está sendo, já foi gerado, Está sendo gerado. O Senhor preparou todo o jardim, em 5 dias, preparou tudo. No 6º dia colocou o homem e no 7º ele desfrutou. Olha como a nossa caminhada, a nossa jornada. Eu creio que o Senhor foi preparando as coisas, foi preparando tudo para hoje nos alinhar, nos conectar, digamos assim, hoje ir para uma nova fase, porque a partir de amanhã, a gente começa a desfrutar, a gente vai começar nessa transição para a glória de Deus. E eu creio nisso, eu creio nessa palavra. E antes do Kleber começar, eu quero só deixar 2 observações aqui que são muito especiais para esse mês. Esse mês de janeiro, a gente fala de janeiro, mas na verdade a gente que vive no calendário bíblico, então a gente sabe que nesse mês de janeiro tem 2 janelas espirituais, que vão se abrir. Uma já veio aberta e a outra vai se abrir, porque essa é a última semana desse mês, de Tevet. E aí no domingo para segunda, a gente já começa o novo mês, que é o mês de Shevat. E eu quero trazer a lembrança de vocês, quem já nos acompanha há algum tempo, vai lembrar aí das aulas, mas quem é novo vai poder aprender um pouquinho mais. O mês de Tevet, porque sempre a gente faz as aulas daquele mês, Quais são as projeções proféticas? O que o Senhor deixa? Qual é o alinhamento? Qual é o caminho que a gente tem que percorrer naquele mês específico? E no mês de Tevet, se você lembrar, eu vou resumir de uma forma rápida. Amém. Porque o Kleber já está aqui segurando a minha mão. Muito rápida. Vai. O mês de Tevet, eu até pus uma frase só. O mês de Tevet é o mês de ajuste. É Deus dizendo, antes de você avançar, eu vou te alinhar. É esse mês do confronto, é esse mês que o Senhor mexe, abala as estruturas. Por isso que a gente sente aquela vontade de fazer algo novo, fala, não, começou o ano, você já faz os planos, Lembra lá na metade de dezembro começou esse tempo, porque é de metade de dezembro a metade de janeiro. E aí é aquele tempo que você já faz os planos, você fala, não, ano que vem vai ser tudo diferente, E aí você vai com aquele gás, porque realmente tem, digamos assim, o mundo espiritual está colaborando para isso. Então, o mês de Tevet é o mês do ajuste, É Deus falando assim, eu vou te alinhar. Porque no mês de Shevat, que aí tem a ver com esse ano de conexão, tem a ver com a palavra de Isaías para esse ano, é o mês do crescimento. Ele é um mês espiritualmente conhecido como, é o mês que as árvores vão despertar. Por quê? Porque a gente sabe que o relógio do mundo é Israel, e lá em Israel vai começar o período, eles saíram do inverno, Eles vão sair do inverno, porque é o contrário de nós, e eles vão entrar na primavera. Então é conhecido como um mês do despertar das árvores, do crescimento. Então olha que interessante, janeiro então, esse mês, e não foi à toa que o Senhor nos chamou para esse propósito, Tevet, Deus vai corrigir e nos ajustar por dentro, porque em Shevat Deus vai nos fortalecer e fazer crescer por fora. Vai começar o cumprimento da palavra de Isaías, Alargue as suas tendas, Você vai crescer, você vai expandir, mas para as coisas acontecerem aqui fora, primeiro tem que acontecer aqui dentro.
Então, eu queria começar esse dia 12, esse dia 23, porque essa é a última semana, é uma semana de transição em todos os sentidos, é a semana da reta final do nosso jejum, né, da nossa oração, que vocês permaneçam firmes, porque aquilo que o Senhor está fazendo por dentro vai crescer e expandir por fora, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, amém e amém. Shalom, queridos. Nós estamos numa jornada profética, 12 dias de jejum e oração. Nós passamos pela consagração, arrependimento, nós somos limpos, nós somos libertos, restaurados na nossa intimidade. Deus nos levou para o descanso, cada dia. A escadinha. Cada dia um passo, cada dia um nível, cada dia uma fase. Amém. E hoje nós estamos entrando num ponto importante do jejum, nesse dia 6, que é o alinhamento. E alinhamento é muito importante. Então, hoje é um dia de ajustar. Deus está nos chamando para isso. E aqui nós estamos falando de algo muito profético. Por quê? Porque o sexto dia, né, o número 6, ele fala de conexão, ele fala de preparação, ele fala de transformação. Ele fala de ajuste, ele fala de alinhamento e de nos voltarmos a Deus, de nos voltarmos ao eterno. Olha só o significado do número 6. Então hoje nós estamos no sexto dia do jejum para o ano de 2026, dentro do calendário bíblico de 5.786. Então, no mundo espiritual, hoje é um dia muito importante, porque Deus, ele não está apenas nos chamando para mais espiritualidade, ele está nos chamando para um alinhamento no seu Espírito Santo. É um alinhamento do céu sobre a terra, sobre a sua vida. Porque a conexão sem o alinhamento, ela só gera barulho e aparência. E não dá mais para a gente viver de aparência. Nós somos chamados para cumprir o propósito. Então a conexão verdadeira, ela gera a direção dos céus para a nossa vida. E é isso que nós vamos falar hoje. E a palavra é Salmo 143, 10, que diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Olha que poderoso esse versículo. Davi, que é um salmo de Davi, ele não pediu livramento. Davi, ele não pediu bênçãos. Davi, ele não pediu respostas. O que Davi pediu nesse salmo? Ele falou assim, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Repete. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Amém. Porque se eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu vou ter resposta, eu vou ter bênção, eu vou ter livramento, eu vou ter tudo que eu preciso. Você vê que a gente às vezes vai pelo caminho inverso, a gente vai pelo caminho contrário, e por isso que as coisas não funcionam, porque não tem como fluir de trás para frente. Então primeiro eu oro e falo, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Você pode colocar a mão no seu coração aí, amém, e falar isso hoje, nessa manhã, nesse dia 6. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Olha que oração poderosa. Amém. Amém, por quê? Amém. Porque quem aprende a fazer a vontade de Deus não precisa viver correndo atrás das bênçãos, não precisa ficar correndo atrás de nada, porque a bênção que corre atrás de você. Amém. Só que o jejum, e é por isso que nós estamos nesse propósito, ele nos ajuda o quê? A limpar, ele ajuda a nos purificar, a nos separar, para que o céu possa nos alinhar. Esses dias não são aleatórios. Você não está nesse propósito, você não está aqui nessa live por acaso. É um chamado de Deus, é um chamado dos céus que você tem dado ouvidos, porque Deus tem um propósito lindo para fazer na sua vida e através da sua vida. Então nós estamos passando por momentos de preparação para viver o propósito que Deus tem para nossa vida. Aleluia. Por isso que nós estamos falando de consagração, de arrependimento, de libertação, de cura, de intimidade, de descanso, de entender tudo aquilo que Deus tem para nossa vida, que não dá mais para cruzar os braços e viver a mesma rotina todos os dias. Hoje é segunda-feira. De que é hoje? 11, 10? 12. Hoje é dia 12.
nossa, o que eu tenho para fazer, resolver. Não que você vai abrir mão das suas responsabilidades. O que eu quero dizer aqui é o que você tem buscado em primeiro lugar. Porque assim, ó, se você buscar Deus em primeiro lugar, você está se enchendo com as coisas de Deus. Para você que já está aqui nessa live, para você já é uma vitória, porque você acabou de acordar e a primeira coisa que você está se conectando é com os céus, é com Deus, com a palavra de Deus. Então, a partir dessa live, você já sai fortalecido, capacitado, cheio da palavra de Deus, cheio de fé para cumprir aquilo que precisa ser resolvido. Mas se você não busca Deus, se você não se enche de Deus, você vai se encher de preocupações, de ansiedade, de aflições, das coisas deste mundo, e muitas vezes isso que te paralisa. Mas Deus está te chamando para um alinhamento. Tudo isso é uma preparação do solo com propósito. Deus está preparando o solo do seu coração, porque não tem como Deus falar diretamente, claramente aos nossos corações, sendo que os nossos corações estão cheios de coisas, congestionados, sujos. Então, quanto mais limpo o nosso coração pela palavra de Deus, mais clara fica a direção de Deus para a nossa vida. Amém. Nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos mais perceptíveis, nós ficamos mais conscientes da nossa responsabilidade com Deus, da nossa responsabilidade com o reino dos céus, porque nós estamos aqui para representar o reino dos céus aqui na terra. Por isso que na oração do Pai Nosso nós dizemos assim, Pai Nosso que estás nos céus. É nosso, não é meu, nem seu, é nosso, porque nós fazemos o propósito e a obra de Deus. Nós estamos aqui para fazermos juntos, um ajudando o outro, um apoiando o outro, um investindo no outro. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que santificado? Porque nós estamos aqui para representar o nome de Deus. Por isso que nós fazemos em nome de Deus, para que o nome de Deus seja santificado através da nossa vida. Venha a nós o teu reino. É a manifestação do reino, do governo. Mas esse reino que existe nos céus, ele tem uma legislação. E essa legislação do reino dos céus chama-se Bíblia Sagrada. Então, quando eu me posiciono para fazer e cumprir aquilo que está escrito, eu estou representando esse reino aqui na terra. Eu só consigo representar se eu estou conectado aos princípios desse reino, que são os princípios da palavra de Deus, para que eu possa vivê-la a cada dia, cumpri-la a cada dia, e assim manifestar o reino de Deus aqui na terra, de modo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque aqui ele fala assim, ó, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita 100% nos céus, porque que ela seja feita agora 100% aqui na terra, na minha vida. Essa é a oração do Pai Nosso. Não é assim como ela é feita 100% aí nos céus, que ela seja feita 10% aqui na minha vida, ou 50% aqui na minha vida. Não, é 100%, que a vontade de Deus seja feita 100% na sua vida e através da sua vida. Hoje o chamado é de alinhamento, é para alinhar pensamentos, intenções, vontades, decisões, alinhar o caminho. Por quê? Ou para quê? Porque Romanos 12 diz assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso nós devemos, né, buscar isso, porque qual que é a intenção de Deus? Nos transformar, nos renovar, renovar a nossa mentalidade, renovar os nossos sentimentos. Não fica preso nos pensamentos do passado, não fica preso nas imagens do passado, não fica preso nos traumas, nas dores, sabe, dessas coisas do seu coração. Seja liberto de uma vez por todas. Não dá poder mais para o seu passado. Olha para frente, para aquilo que Deus está te direcionando e te alinhando para cumprir esse propósito. E quais são os princípios para essa manhã que Deus quer liberar na nossa vida? Primeiro, alinhamento espiritual é voltar para a rota de Deus, é a techuvá na prática. Techuvá até parece uma palavra estranha para nós, fora do nosso vocabulário. Principalmente a gente que viveu na igreja a vida inteira, no sistema, e não estou falando mal aqui, mas quando nós entendemos que existe buscar o conhecimento, o entendimento da Bíblia, né, no sentido do significado das palavras, principalmente do hebraico, do aramaico, a gente entende que essa palavra, gente, simplesmente é arrependimento.
Só que é o verdadeiro arrependimento, que significa retorno, voltar ao início, voltar ao Bereshit, voltar à palavra de Deus, sem precisar ficar baseado em doutrinas e religiões, que muitas vezes você não sabe nem da onde que veio, e nem por que você está cumprindo e fazendo certos ritos, que nem existe dentro da Bíblia, e nós nos dizemos cristãos, e nós estamos fazendo coisas que nem está escrito, e às vezes nós temos dificuldade, quando vem alguém aqui, como nós, pastores, profetas, mestres, para ensinar a Bíblia, ensinar a verdade, falar aquilo que está escrito, e muitas vezes nós somos criticados, julgados, e por aí vai. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode criticar, pode julgar, eu não concordo, pode não concordar, porque não tem a ver com o pastor Cleber, com a pastora Natália. Quando você se posiciona, você não está se posicionando contra nós, você está se posicionando contra o próprio Deus, porque nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus, a obra de Deus, uma missão de Deus, uma direção de Deus, usando a palavra de Deus, para trazer a verdade que te liberta, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem nos colocou nessa posição não fomos nós. Quem nos colocou foi Deus, e é um peso, e é uma responsabilidade, e não é fácil, não é brincadeira, porque quem cobra de nós, se nós não cumprirmos, se nós não falarmos, é o próprio Deus. E eu sei que muitas vezes tem pessoas que não entendem, não compreendem, às vezes fica chateada e magoada de ouvir certas coisas, mas deixa eu te falar, não fica chateado e magoado conosco, porque nós estamos aqui em obediência ao Deus, ao próprio Senhor. Então não aponta o dedo, não julga, não critica. Porque quando você faz isso, você não está ofendendo a nós, você está ofendendo o próprio Deus. Então, em nome de Jesus, que você entenda e compreenda aquilo para o qual Deus está nos chamando, para esse tempo, para esses últimos dias. Essa é a última chamada. E se você não se despertar, não vai dar tempo. Nós somos a geração que veremos o Messias voltar. Certeza. Nós somos a geração que vai ver ele vindo sobre as nuvens com poder e glória. Amém. Só que muitas vezes nós estamos num movimento contrário àquilo que ele quer, sem estar na direção certa. Estamos ocupados, mas não alinhados. Estamos fazendo coisas boas, mas não necessariamente coisas de Deus ou com Deus. Pastor, como assim? Eu estou fazendo coisa boa e não estou fazendo com Deus? Deixa eu explicar. Nem todo caminho bom é um caminho designado por Deus. Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? Lembra da árvore lá do jardim? Ela tinha frutos do bem e do mal. Só que o fruto dela só produzia uma coisa: morte. Até o fruto bom. Então tem coisas que você acha que são boas. Tem coisas que, mas eu sou muito boa, aquela pessoa é muito boa, eu só faço coisas boas. Problema. Mas deixa eu falar, uma coisa boa sem a direção de Deus vai gerar morte. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou de todo conhecimento, como tem umas outras traduções, ela só vai te levar para um caminho de morte. Lembra, quem fez o seminário aqui, a imersão, o Bereshit, nós aprofundamos isso aqui. Nós falamos sobre como identificar as raízes do problema. Porque não adianta só você podar uma árvore. Você tem que identificar o mal pela raiz. Inclusive aquilo que você acha que é bom. Esses dias houve uma pessoa falando assim: nossa, eu aprendi uma coisa e entrou dentro do meu coração. E quem me ensinou foi um tio meu, né, que assim, que era o meu maior exemplo, que era a pessoa mais querida que eu mais amava. Só que ele ensinou algo que aparentemente era bom pro tio, só que destruiu a vida daquele menino. Porque aí nós estamos falando de pornografia. Entende o que eu estou querendo dizer ou não? Como que um tio entrega uma revista Playboy para um menino de 7 anos de idade? Com uma intenção boa, e o menino viu aquilo lá como algo bom, porque trazia prazer, mas imagina o que isso interfere, causa na identidade, no destino daquela pessoa. Então assim, nem tudo que é bom, ou que tem aparência de bom, porque é fruto da árvore do conhecimento do bom, tinha uma aparência boa, vai te levar e trazer vida, pode te trazer morte. Então, em nome de Jesus, inclusive, nós estamos aqui definindo a nossa agenda, se nós vamos fazer esse mês ainda, final de janeiro ou começo de fevereiro, o Bereshit Online. Para você que fez, fazer de novo, para identificar outras raízes
E para você que ainda não fez, entender qual que é a raiz dos seus problemas, entender sua identidade, seu destino, qual que é o seu nome espiritual, como Deus te vê. Você sabia que existe uma conotação espiritual, uma forma que Deus te vê? Tudo isso é revelado nesse seminário. E aqui nós estamos falando de cura, de libertação, de transformação. Tudo a ver com Já esse ano. espera aí que daqui a pouco nós vamos anunciar. E vai ter uma novidade. Tem, calma. Só pro online. Então voltando aqui, ó, alinhamento espiritual. É você, inclusive amanhã. Amanhã você vai fazer uma aula. Amanhã eu quero fazer uma live especial. Vou fazer uma live especial no Zoom, só para quem está fazendo jejum. Vai ser amanhã à noite, provavelmente 7h30, 8 horas. A gente vai pôr o link lá no E aí vou colocar um link lá, as vagas são limitadas, para fazer uma ministração especial só com você que está nesse propósito de jejum. Já agenda aí, amanhã terça-feira. A 20? Vai ser 20 já? É. Pode ser 7h30? Pode ser, 19h30. 19h30 ou 20 horas? Você que sabe. É porque tem um pessoal aqui que dorme mais cedo no grupo, né? Inclusive eu, brincadeira. Pode ser. Tem o pessoal que dorme mais cedo. Tem o pessoal que dorme mais cedo, né? Tá, nós vamos resolver. 19h30, então. Por enquanto, entre 19h30 e 20 horas. Amém. Vamos Amém. voltar. Então vamos voltar aqui, ó. Olha Então, a o alinhamento espiritual é você voltar para a rota do céu, né? Da qual você jamais deveria ter saído. É permitir que Deus ajuste a sua bússola, né, para te nortear no caminho que Ele já preparou. É deixar o Espírito Santo mexer em decisões, agendas, planos, prioridades e decidir por você sem medo, sem dúvida. Talvez por muito tempo, por muitos anos, você tem tentado fazer e pedindo para Deus abençoar os seus planos. Talvez os seus jejuns foram todos pedindo para Deus te abençoar, mas agora dessa vez é diferente, esse propósito é diferente. Deus está nos convidando para algo muito mais profundo. Ele te convida para descobrir os planos dele, Ele te convida para fazer a vontade dele. É isso que Ele está te chamando, para se voltar, para se alinhar, como diz em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o Senhor, deixa o Senhor dirigir os seus passos. Por quê? Porque esse é um ano de conexão. Nós não cremos que estamos vivendo apenas mais uma mudança de calendário, mas nós cremos que estamos vivendo uma transição espiritual. E se você não entender e compreender que nós estamos exatamente nessa transição, você vai passar desapercebido. Sabe aquele negocinho, ó? Tá no horário do voo. Se você chegar atrasado, o avião não vai te esperar. No mundo espiritual é assim, são tempos e estações. No mundo espiritual não te espera. É você que tem que estar alinhado e preparado para aquilo que está sendo liberado. Lembra, quem assistiu a nossa aula aqui de 5.786, aquela aula profética, falando das projeções proféticas desse ano, do alinhamento bíblico e espiritual que está acontecendo, aula poderosa, dentro de 5.786, só que 2026 está dentro desse ano. É um ano dentro. Então assim, nós temos que entender, ouvir a verdade o tempo todo, acreditando ou não, essa é a verdade. Um ano de conexão, um ano de conexão com o propósito, um ano de conexão com Deus e com pessoas certas, uma conexão para preparação, para trazer na terra o governo espiritual. Amém. E por que alinhamento? O que é um alinhamento? Vou te falar o que é um alinhamento. Que é a live de hoje sobre alinhamento. Alinhamento é quando Deus governa a terra através das suas escolhas. Alinhamento é quando Deus governa a terra através das suas escolhas. Amém. Ou seja, a decisão de manifestar o reino dos céus aqui na terra é sempre suas. Pastor, como que Deus ele governa a terra através da minha vida? Através dos seus dons, através dos seus talentos, através dos seus recursos financeiros. Das suas atitudes. Porque Deus ele vai usar o que está nas suas mãos. Agora, se você não disponibiliza, até falei isso no Café com um Amigo semana passada, porque tem pessoas que estão enterrando os seus dons, estão enterrando os seus talentos, estão enterrando os seus recursos e não estão entregando isso para o reino, para que o reino possa multiplicar. Deus está nos chamando para entregar tudo para Deus, para que o governo dele se manifeste.
através daquilo que nós temos nas nossas mãos, é através de tudo. Deus te chamou para você entregar tudo para Ele, para que tudo que você tem coopere para que o governo e o reino dele se manifeste na terra. Por quê? Pastor, mas por quê? Porque Deus está com pressa. Existe uma urgência, e quanto mais rápido a gente conseguir, quanto mais recurso nós tivermos em todos os sentidos, e principalmente recurso humano, para poder fazer acontecer, para poder alcançar mais rápido as coisas têm que acontecer, gente. Tem pessoas do nosso lado que estão morrendo, tem pessoas do nosso lado que estão indo para o inferno, e nós precisamos alcançar essas pessoas. Por isso, em nome de Jesus, que haja um despertar, desenterre o seu talento, entregue para Deus, vamos multiplicar e alcançar, porque esse é o ano da expansão, e Deus está nos chamando para expandirmos o seu reino juntos aqui na terra. Alinhar-se com Deus, muitas vezes, é de desalinhar-se com si mesmo. Deixa eu falar uma coisa, para a gente finalizar. Alinhamento, muitas vezes, dói. Sabe por quê? Porque exige abrir mão. Abrir mão de ideias, abrir mão das nossas vontades, abrir mão do controle, abrir mão de planos que parecem bons. Às vezes abrir mão até de sonhos, para que os sonhos de Deus se cumpram na nossa vida e fora da nossa vida. E através da nossa vida. Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, até o sucesso pesa. Até o sucesso ele escraviza, mas dentro da vontade de Deus, até no deserto você tem sucesso, até no deserto você é promovido. Verdade. Em Lucas 22:42 diz assim, contudo, Pai, Jesus orando, não faças a minha vontade, mas a tua. Jesus, Yeshua, Hamashia abriu mão da vontade dele. E ele diz que nós faríamos as mesmas coisas que ele, ainda maiores. Mas se Jesus, que era Jesus, abriu mão da vontade dele para agradar o Pai, para cumprir princípios, para viver em obediência, por que que nós, ou o que nós estamos esperando para nos alinharmos com a vontade do Senhor? Porque o alinhar-se é ceder, é você se encaixar no plano de Deus. Amém. E não o contrário. Porque o que eu vejo aqui é todo mundo apresentando plano, os meus planos, os meus projetos. Deus me abençoa, me prospera, e a hora que Deus vem com o plano dele, com os projetos dele, aí você fala assim, não, espera, Deus, ajuda eu a fazer o meu primeiro, depois eu faço o do Senhor. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de você fazer o seu primeiro? Vamos continuar. Alinhar-se é isso. Então Jesus, ele nos ensinou, aquele que tem, João 14:21, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É dizer, Senhor, fala, porque eu vou te obedecer. Essa é a verdade. Voltar para Deus em obediência. Não tem como você amá-lo se você não cumprir a sua palavra. E ele também vai te amar. É isso que está escrito nessa palavra. Está escrito. Aí a pergunta para hoje é, o que eu tenho que perguntar para o Senhor? Pai, eu tenho te buscado. Eu tenho buscado a tua vontade ou a minha? Eu tenho buscado a tua vontade ou a minha? Eu estou apenas em movimento ou eu estou em direção? Ou seja, debaixo da tua direção em tudo que eu faço. Eu estou disposto a mudar a rota ou não? Mas qual rota? A rota que o Senhor vai me mostrar. Onde eu preciso de alinhamento hoje? A palavra de Deus diz em Salmo 32, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Hoje é dia de ajustar, é dia de alinhamento, é o dia de você dizer, ensina-me a fazer a tua vontade, eu me submeto à tua vontade, ó Pai. Vamos falar comigo? Sim. Fala comigo, ensina-me a fazer a tua vontade. A fazer a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade, ó Pai. Vontade, essa é a oração, que é um passo no centro da vontade de Deus. E nós entendemos que quando nós damos um passo ao centro da vontade de Deus,
Isso vale mais do que uma vida inteira Amém. fora dela. Deus está mandando você dar o primeiro passo, dar o passo hoje. Porque quando você anda sob a direção, você atrai toda a proteção, você atrai tudo aquilo que você precisa para viver o propósito. Posicione para que 2026, dentro desse ano de 5.786, não seja apenas mais um ano na sua vida. Não dá para esse ano ser igual ao ano passado, o ano retrasado. Tem que ser muito melhor. Amém. Tem que ser muito E melhor. vai ser. Que seja um novo modo de viver, conectado, alinhado e governado pelos céus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar, Pai, no Vamos nome orar. de Jesus. Nesse dia, Amém, Pai. nós não apenas te pedimos bênçãos, mas nós te pedimos direção. Amém. Direciona a nossa vida, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Direciona os nossos passos. Amém. Nos ensina a fazer a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. Alinha os nossos pensamentos, alinha as intenções do nosso coração, alinha os nossos passos para que possamos não desviar do caminho que o Senhor preparou para nós. Nós queremos voltar ao início, retornar ao caminho, e mais do que isso, nós queremos permanecer nesse caminho, nessa verdade, nessa vida que é Yeshua. De onde nos desviamos, nos reposiciona agora. De onde nos perdemos, nos corrige. Onde nós acomodamos, que haja um despertar do Senhor. Nós declaramos que abrimos mão do nosso governo e controle sobre todas as coisas, para viver debaixo do teu governo, do teu controle, para que 2026, dentro de 5.786, seja para nós um tempo de retorno, de conexão verdadeira, de alinhamento espiritual, de passos conduzidos pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala com cada um aqui aquilo pelo qual o Senhor tem falado, direcionado, chamado. Qual que é o propósito? O que nós precisamos alinhar? Qual área da sua vida que precisa ser alinhada com o propósito de Deus? Que você possa ouvir e seguir em obediência à voz e aquilo que Deus está falando no seu coração até o fim, até a volta dele. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Amanhã tem dupla bênção, que amanhã é terça-feira, nós vamos ter live 7/7 e depois nós vamos ter uma live especial às 20 horas no Zoom, para aqueles que estão cumprindo e fazendo o propósito de jejum. Que Deus te abençoe, até amanhã, nesse 6º dia de jejum, fica firme, permaneça. Alinhe-se. Você já chegou na metade do caminho, não desista. Você já chegou na metade do caminho. Vamos completar, vamos até o final. O melhor está por vir. Deus te abençoe. Amém. Beijos. Deus abençoe e até amanhã 7/7. E lá no grupo, né? No grupo tem as orações, Mais tarde tem as oração. direções, tem tudo lá. Deus abençoe.